assunto do programa de hoje é luto. Esse tema vem carregado de fortes emoções e muitas vezes pais e famílias não sabem como trabalhar isso no ambiente do seu lar. Eu vou conversar agora com a Nilvia Coutinho, ela que é psicóloga, para falar pra gente como que a gente consegue, né, Nilvia, trabalhar esse assunto, esse tema dentro da própria casa. Então, não existe nada mais natural do que a morte. Todos nós, a partir do momento que nós nascemos, nós começamos a envelhecer e a morrer. Com todo esse avanço da medicina, o homem acaba acreditando que em algum momento ele se torna imortal. Então a morte vem e destrói toda aquela estrutura que a gente tenta formar. No nosso dia a dia nós temos planos, então se nós estamos aqui, nós imaginamos que daqui a pouco nós vamos fazer tal tarefa, tal tarefa, tal tarefa. Nesse sentido, a vida é indomada e a morte é tida como selvagem, porque a morte ela não nos avisa. Ela simplesmente chega. É verdade que a gente nunca está preparado para a morte? Provavelmente não, porque nós estamos vivos, né? Só que no passado se tinha uma aproximação maior da morte do que a gente tem na atualidade. Porque, por exemplo, as pessoas mais antigas, elas morriam nas suas casas. Hoje a gente vai para o hospital, isola, então é um contexto diferenciado. Morte e doença não estão mais próximos da nossa realidade. E aí, quando acontece, nos choca profundamente. E o que é o luto? O luto é o processo que você tem de elaboração dessa perda. E dentro desse processo, existe uma regra de como que a pessoa tem que se portar? Quanto tempo esse luto vai durar? Principalmente, vamos dar um exemplo, assim, uma mãe que perdeu o seu filho, seja ele recém-nascido, ou então ela já teve a criança nos braços em casa, ou uma criança maior, como que funciona? Não tem nenhum tipo de regra. Cada pessoa é uma pessoa, luto é algo subjetivo, então depende de muitas coisas, depende da cultura que você está, depende das crenças que você tem, depende da família que se tem, depende de como você vê esse evento, depende de como é a relação que você tinha com a pessoa que partiu. Estudos mais recentes mostram que luto é vincular, então numa mesma casa você pode ter inclusive um luto diferenciado com aquele parente, com aquele filho que você tinha um vínculo maior. E é um processo único. Então, é muito complicado quando a gente encontra alguém e diz: ah, eu sei o que você está sentindo. Não sabe. Morte é uma experiência que você não passa pelo outro e você também não passa a sua morte. Então, só quando você vivencia a morte de um ente muito querido é que você vai compreender a dimensão disso. Então, não dá pra gente dizer: ah, passa rápido, se recupera, faça isso, faça aquilo. Pelo contrário. É o momento onde a gente tem que estender a mão e dizer para o outro: olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou aqui para você, para te ajudar da forma que for melhor para você. Eu estou à sua disposição. E foi bom você falar também com relação que o luto ele é subjetivo e também ele é diferente para cada familiar. Vamos supor que um pai com 2 filhos, o pai sente mais a morte de um filho do que a do outro. E ele normalmente é recriminado por isso. Então, mas isso é bem complicado, porque nós temos afetividade, ponto. Nas nossas relações, nós interagimos melhor com algumas pessoas do que as outras. É aquilo que as pessoas vão chamar de afinidade ou de vínculo mesmo, alguma espécie de parecência. Então pode ser que você se identifique mais com um filho que com o outro. Não é bem do gostar, né? Minha mãe dá um exemplo que eu acho ótimo. Minha mãe diz que filho é um armário cheio de gavetas. E que só aumentam as gavetas, mas as gavetas estão todas ali, os compartimentos estão ali. Isso não significa que na perda de um filho querido você não possa sentir. Pesquisas mostram que em mortes múltiplas, às vezes o luto é diferenciado. Então, por exemplo, uma morte já é um processo muito difícil, doloroso, mas às vezes a morte daquele filho predileto é insuportável. Tem mães, inclusive, e pais que nunca se recuperam desse processo. Isso é importante você falar, porque na sociedade acha que com 3, 4, 5 dias você já está apta a voltar para as suas atividades normais. Apta, que eu estou falando no caso de uma mãe. Vamos supor que seja uma avó, ou então que seja o pai. Existe regra para isso? Não existe regra. Nós estamos num tempo de relações muito líquidas, onde as pessoas exigem de nós muita rapidez, muita potência, muita produção, tudo muito rápido, né? Tudo
para agora. E não tem isso. Luto é um processo, como eu disse, diferenciado, particular, talvez seja um dos momentos mais singulares da nossa existência enquanto humanos. E com relação à legislação agora, você que é especialista no assunto, tem mudado alguma coisa nesse sentido? As leis elas têm ficado mais humanas? Mais ou menos, né? Estão querendo inclusive transformar a luta em doença. Ah, meu Deus. Tem um processo nos Estados Unidos para que isso vá para um livro de patologias, né? Para que você tenha um tempo determinado. Eu vou ter 2 meses de luto, se eu tiver com mais de 2 meses, isso vira doença. Não dá para fazer esse tipo de afirmação. E com relação ao empregador, por exemplo, você vai ter lá alguns diazinhos de folga, mas dependendo, conversando, às vezes você tem mais, às vezes tem menos. Depende muito da sua interação, da interação funcionário-patrão, na verdade. E para você no seu consultório, quando você atende alguma pessoa que está passando por esse processo, como que é a sua forma de abordar? Como que é a sua forma de fazer a pessoa entender que existe vida além da morte? Então, o que acontece, né? Nós trabalhamos com morte no sentido de talvez ser a experiência existencial mais potente que alguém tenha passado na vida, né? Eu já passei por essa experiência, por isso que eu fui pesquisar o assunto. A forma que eu encontrei de dar sentido para minha dor foi me debruçar sobre esse assunto, mas isso não quer dizer em momento nenhum que vai ser a forma que a outra pessoa vai encontrar de abordar. Essa foi a minha forma. E o que eu percebo é que cada pessoa tem o seu jeitinho, né? Cada pessoa ela vai se encontrar, ela vai encontrar um caminho. Não tem nada que diga é isso ou aquilo. O que a gente trabalha é que diante de uma dor tão grande, qual o sentido da sua vida? Uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas não se expressam da forma que deveriam. Então, assim, o que a gente trabalha é expresse seu amor. Se tem alguém que por algum motivo você acha que pode perder, diga para aquela pessoa o quanto você a ama, o quanto ela é especial para você. Aproveite todos os momentos que você possa passar com aquela pessoa. Tem um autor que a gente estuda, que é o Colin Parkes. Ele fala que o luto é o custo do amor e a cura também. As pesquisas mostram que quanto melhor a relação que você teve com quem se foi, mais rápido você elabora esse luto. Por outro lado, se eu tive uma relação muito difícil com quem partiu, esse luto pode ser mais complicado, porque agrega isso a questão da culpa. Gente, isso é muito, muito complicado mesmo. E você estava falando também, dentro dessa questão, existe um padrão, existe uma forma de se pensar, porque muitas pessoas encaram o luto como se fosse frescura às vezes. Isso é certo? Não, isso é extremamente errado. Como eu já disse, existem formas diferenciadas de vivenciar o luto. Então pode ser que eu tenha uma mãe que perdeu um bebê recém-nascido, que ainda esse luto neonatal é tabu na sociedade, e as pessoas acham, mas esse bebê passou poucos dias vivo. Não importa. Essa mãe gerou esse bebê, essa mãe teve todo um desejo por esse bebê, teve toda uma dimensão enorme de amor por esse bebê. Então nós temos que respeitar, porque é um processo único da pessoa que está vivendo aquele momento. Então não é frescura não. Agora, tem pessoas que podem viver isso de uma forma diferenciada. Eu também entrevistei mães que me disseram, olha, eu passei por isso, mas não demonstraram o pesar que outras demonstraram. É de humano para humano, não dá para ter uma regra. Tá ótimo então, Nilvia. Muitíssimo obrigada. No próximo bloco eu volto também com esse assunto, só que agora a gente vai falar como abordar o luto para as crianças. Fica ligadinho, não sai daí.